Bom dia, a paz seja convosco. Eu quero nesta manhã trazer uma palavra para mim e para o teu coração. Eu sei que estamos vivendo em dias maus, mas, como se diz, muitas mensagens, no Facebook mesmo que eu tenho ouvido, estamos vivendo em dias maus, em dias que está se fechando tudo, a partir de amanhã fecha as igrejas, mas o céu ele continua aberto para ouvir a minha e a sua oração. Mas eu quero meditar com você nesta manhã, a palavra que o Senhor colocou no meu coração há dias eu estou com essa palavra. E eu estava aqui, louvei a Deus com louvor com minha mãezinha nesta manhã, e senti de meditar nessa palavra nesta manhã, Salmo 37, 11, diz assim: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. É um versículo assim tão conhecido, né? Salmo 37 é muito conhecido. Mas o Senhor, Ele quer falar conosco nesta manhã sobre o grande valor da mansidão. Nesse texto sagrado nós vamos aprender que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos, eles têm paz. As pessoas mansas, elas não são desesperadas. Hoje nós estamos vivendo em tempos de ansiedade, em tempos de depressão, síndrome do pânico, doenças da alma. Mas aquele que é manso, aquele que tem mansidão, ele passa, né? Porque o manso, eu quero falar sobre o manso, e primeiramente para poder adentrar nessa palavra. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer, né? O manso, ele passa por uma dificuldade e ele não se exalta na hora, ele não briga na hora, o sangue dele esquenta, mas ele se controla. E ele fala depois, manso, porque você passa por uma situação difícil agora, neste momento. Agora são 10h25 da manhã. E o manso é ele segurar, até de noite. Quando chegar de noite, que as coisas tá acalmando, aí ele vai falar sobre o assunto. Eu sou assim. Eu falo que isso é um dom de Deus, mas eu tenho aprendido muito nessa vida, né? Eu tenho aprendido muito. E a gente falar na hora, você se explode, fala coisas que não deve. Mas quando você segura, aí você vai pensando o que falar. Porque se nós paramos para pensar o que nós vamos falar, não haveria contenda, não haveria murmuração, não haveria brigas. Se nós segurasse para pensar o que nós vamos falar, assim age o manso. E eu quero falar sobre a mansidão. A mansidão é o 8º componente fruto do Espírito. A mansidão pode ser definida como brandura de gênio, índole pacífica e serenidade.
o nosso querido Salvador Jesus Cristo possuía esse fruto com muita intensidade. Ele mesmo disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. O apóstolo Pedro aconselha o ser humano a ser encoberto do coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, 4. Vejamos. Em Números 13, 3, a Bíblia descreve que a mansidão de Moisés, dizendo: eu era o varão Moisés muito manso. E era, nós conhecemos. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Em Salmo 25, 9, a Bíblia afirma a respeito do Senhor: guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Em Isaías 14, 4, a Bíblia diz que o Messias julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. E em Isaías 29, 19, a palavra do Senhor, Deus afirma que os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Em Isaías 40, 11, o profeta Isaías escreve a respeito do Senhor Jesus Cristo: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Aleluia. Em Isaías 40, em Salmo 2, nós falamos agora de Isaías 40. Em Salmos 2, 3, o profeta nos aconselha dizendo: buscai o Senhor vós todos os mansos da terra, que pondes por obra e o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. E em Mateus 5, 5, Jesus disse: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Em Isaías 40, 11, o profeta Isaías escreve a respeito do Senhor Jesus: como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos, a palavra que eu falei agora mesmo. Em Salmo 3, em Sanfonias 3, 2, 3, em Sanfonias 2, 3, o profeta aconselha dizendo: buscai o Senhor vós, todos os mansos da terra, que pondes por obra e o seu juízo, buscai a justiça, buscando a mansidão. Em Mateus 11, 29, 30, Jesus ainda diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu estou pondo aqui umas passagens bíblicas para você meditar depois. Em 2 Coríntios 10, 1, Paulo roga aos crentes de Corinto pela mansidão e benignidade de Cristo. Em Gálatas 5, 22, a palavra de Deus afirma que a mansidão é fruto do Espírito. Em Efésios 4, do 1 ao 2, Paulo afirma que ainda roga os crentes que andem de modo digno de vocação e que foram chamados com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. O Senhor, Ele agia com amor. E Ele nos ensinava através
do agir dele com amor. Nós estamos vivendo em tempos tão difíceis que acontece um acidente no meio da rua, sei lá, e a pessoa pega o celular e vai filmar antes de socorrer aquela pessoa, antes de chamar o resgate, antes de chamar alguém, né? Vai filmar tudo que está acontecendo, para depois chamar a polícia ou o resgate. Então, há as pessoas estão, a palavra do Senhor diz que o amor de muitos se esfriaria, e a gente vê isso acontecer. A gente vê que tá tendo divisão de valores aí, os valores estão, né? Você vê as pessoas olhando para si, totalmente para si, esquecendo do próximo, esquecendo do irmão, esquecendo daquele que está precisando. Eu falo que a palavra do Senhor está se cumprindo, porque eu vejo pessoas ajudando o próximo e tirando selfie, dando a sacolinha aqui, ó, e a selfie, e postando no Face. Dando uma cesta básica e tirando a foto, colocando aquela pessoa que está precisando numa situação difícil. Há uma inversão de valores, estão tirando foto da ajuda completamente, selfie, e colocando aquela pessoa numa situação. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu recebo no meu zap, todo dia, foto de pessoas, de pastores, pastoras que ajudam, levam o pão pro mendigo e tira o selfie, colocando o mendigo numa situação. Não importa o que as pessoas veem o que você faz. Não importa o que as pessoas veem o que você ajuda. O que importa é que, ó, Deus vê. Em 2 Timóteo 2:25, Paulo aconselha Timóteo a disciplinar com mansidão os que opõem às coisas de Deus, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e retornam à sensatez. Em 1 Timóteo 6, onde Paulo também aconselha: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Em 2 Timóteo 2:25, Paulo aconselha Timóteo a disciplinar com mansidão. Em Tiago 3:13, Tiago também escreve dizendo: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. A mansidão, como fruto do Espírito, possui uma conexão direta com a humildade. A mansidão e a humildade são antídotos contra a altivez e a soberba. Pessoas mansas vivem tranquilas e possuem vida longa na terra. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Eu quero fechar minha Bíblia. Hoje nós estamos vendo as pessoas a brigar, discutir por causa de qualquer coisa, a tomar a dor do outro e ir lá e falar. Hoje nós não vemos mais união. As famílias estão separadas. Porque eu vejo
Se você fez algo para mim, eu vou lá e brigo com você. E não é dessa maneira. Cadê o amor? E aquele que é manso é taxado como bobão, como boca aberta. Aquele que age com mansidão é taxado como bobo. Ai, que pessoa boba, olha, ela ficou quieta. Olha, ele ficou quieto, ele não falou nada. A pessoa foi lá e ó nele e ele ficou quieto. Esses herdarão os céus. Porque o Senhor está me vendo em tempos difíceis. Em tempos que brigamos, falamos. Espera para falar. Se você tem estado em meio à discussão da família, a brigas, a contendas, acalma o teu coração. Espere a falar. Espere para falar. Deus, ele tem o prazer naquele que é manso, naquele que age com amor, naquele que age com briga, contenda, discussão. O Espírito Santo, Deus afasta. Eu não quero dizer aqui que aquele que é manso é santo. Não, irmãos. Cada um tem seu problema, sua dificuldade. Cada um vive o seu problema. Mas nós que vivemos, aleluia, que fazemos a diferença. Você que faz a diferença. Nós que fazemos a obra. Nós que somos mulheres sábias dentro do nosso lar, nós temos que fazer a diferença, nós temos que muitas das vezes ouvir e se calar, nós temos que pedir a orientação, aleluia, na palavra, para agirmos, nós não podemos falar na mesma hora, nós não podemos querer passar na frente de Deus e falar, não, eu vou falar, não, nós temos que agir, pedindo para o Senhor nos dar amor, nos dar a palavra certa para o momento certo. Nós temos que agir no momento de Deus, não é no nosso momento. Amacanda lábias. Nós temos que agir com os pés no chão. Nós temos que orar e pedir para o Senhor, Senhor, me dá a palavra para me agir. Senhor, me dá uma palavra aqui na Bíblia para me falar. Senhor, me ajuda a ter palavras mansas, porque hoje o mundo está cheio de palavras difíceis. Palavras que estão matando o crente, palavras que estão matando o irmão. Nós temos que buscar esse dom do amor, que é o dom da mansidão, do Espírito. Nós temos que buscar a cada dia, porque nós estamos vivendo em dias tão difíceis, que muitas das vezes nós falamos demais. Nós não pedimos uma orientação do Senhor para falar. Mas nesta manhã, o Senhor, aleluia, me deu essa palavra. Medite mais sobre essa palavra. Eu citei alguns versículos. Fale para o Senhor, aleluia. Peça para a orientação do Senhor. Peça para o Senhor te orientar. Para que você venha falar aquilo que o Espírito Santo Deus está contigo dentro do teu coração e falando. Porque aí você vai dar uma palavra de mansidão. Uma palavra de aconselhamento. Mas peça ao Senhor, aleluia, nesta manhã, que seja com seu filho, que seja com seu esposo, que seja na sua família, que seja dentro do teu lar. Não fale na hora, pense para falar. E se você pensar, você vai falar com amor, porque Deus, ele é amor. Deus, ele nos ensinou com mansidão. Aleluia, eu quero fazer uma rápida oração neste momento, Pai. O Senhor me deu essa palavra nesta manhã e eu quero orar por este irmão que está ouvindo, por essa irmã que está ouvindo, por este jovem que vai ouvir essa palavra. Ajuda teus filhos a ter mansidão.
esse fruto da mansidão, do amor, da temperança. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda. Ajuda teu filho, tua filha nesta manhã. Que ela venha pedir para ti uma palavra. E que o Senhor venha falar no coração dela, dele. Para que venhamos agir, para que ela venha agir com mansidão, com amor, com temperança. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem palavras grandes através desse versículo, mas é assim que o Senhor me colocou nesta manhã para me falar. Esteja conosco, nos dá graça, nos renova nossas forças, nos dá esperança em meio a essa pandemia, em meio aos dias maus, em meio a essa diferença, esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Nos dá graça, nos renova, visita cada um nesta manhã. Visita, Senhor, os teus filhos que estão enfermos, visita aqueles que estão em luto, enlutado, alcança aqueles que estão com parentela no hospital, internado, que estão desanimados. Renova o teu povo nesta manhã, renova, Jesus, renova a fé, a esperança, para que venhamos, Senhor, descansar a nossa mente. Meu Deus, fica conosco nesta manhã. Eu te louvo por esta palavra, Amacanda Lábia, Surimicanda Labachai. Eu te louvo por esta palavra nesta manhã. Fica conosco, Senhor. Nos dá um dia de paz, de alegria, de bênção em meio a essa turbulência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.